Glória a Deus, queridos. Deus é bom. Fala para a pessoa que está do seu lado, bem mais do que você imagina. João capítulo 1, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça, sexta-feira, às 19h30, esteja convidando alguém, esteja principalmente vindo, né? Mas pode fazer convite, nós temos outras cadeiras aí que vai, com certeza, conseguir acrescentar ali. Já fizemos um pedido aí, que se a Kelly não fizer direitinho, cadê a Kelly? Está para lá. Nós vamos pegando no pé da Kelly aqui, aleluia. Né? Mas já fizemos um pedido de mais cadeiras para estar sendo acrescentadas ali. E o Senhor tem dado graça. E nós louvamos a Deus por isso. João capítulo de número 1. Eu queria te colocar dentro de uma missão que eu tenho aqui nessa noite. Conversei com algumas pessoas acerca de algo parecido nessa semana, mas o Senhor, Ele tem os seus meios de trabalhar. E a hora que eu pensei que estava tudo certinho, estava certinho para mim, mas não estava para Ele. Ele deu uma mudada, aleluiada aqui, e a gente não é de forma nenhuma negligente de não obedecer à direção do Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que isso vai te preparar, por isso que eu disse que isso vai te preparar de alguma forma. Se você abrir o seu coração, nós ouvimos alguma coisa aqui de quebrantamento, realmente de coração. Se você se quebrantar, se você realmente deixar com que o Senhor fale contigo nessa noite, Ele vai falar com você. E não somente vai falar com você, mas pode mudar muitas coisas na tua vida, na tua história, em áreas que você tem apanhado aí, não é de hoje. O Senhor tem resposta para você nessa noite. Queria ler com você Evangelho de João. Você pode ficar sentado mesmo, mas com toda a referência ao Senhor e à sua palavra. Assim vai dizer a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Continua, por favor. Todas as coisas, diga comigo, foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vai para mim, por gentileza, lá, 11 e 12. 11 e 12. Diga assim comigo: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos, e eu creio que eu estou diante desses todos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem aqui ainda crê no nome de Jesus? Quem ainda crê que no princípio Deus criou todas as coisas pela sua palavra? Quem ainda consegue crer que sem a sua palavra Deus não faz absolutamente nada sem antes anunciar o que Ele vai fazer? Amós capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa nenhuma sem antes anunciar através dos seus servos, os profetas. Deus anuncia, é verbo, diga assim, o anunciar é verbo. Mas a palavra vai dizer que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Diga assim, aquilo que era informação se transformou em demonstração. Havia apenas uma informação em Isaías capítulo 7, versículo 14, que nasceria um menino de uma virgem. Isso é verbo. Mas quando você vai lá para o começo de Mateus, você vai ver o menino nascendo, isso é carne. Aquilo que Deus fala é verbo, aquilo que Deus faz, diga comigo, é carne. Quando Deus fala, lança a rede à direita do barco, é verbo. Mas quando o barco vem cheio de peixe, pela obediência a uma palavra, isso é carne. Diga assim, o informativo, quando recebido, ele se transforma em algo físico, algo que eu posso apalpar, algo que eu posso contemplar, algo que eu posso viver. Aquilo que Deus apenas falou, agora Ele faz. E Deus não faz nada sem antes falar. Apocalipse, eu estou falando que no princípio, diga comigo, no princípio, era o verbo. Vamos considerar o princípio em Gênesis, pode ser?
Mas vamos ver um pouco sobre isso no Apocalipse. Apocalipse 19, 13. Diga comigo assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Querido, o verbo é Jesus, e o verbo é a palavra de Deus. O verbo é desde o princípio, no início, que Deus criou todas as coisas. Foi no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Jesus. O verbo é a palavra. Jesus é a própria palavra. Eu fiz algumas anotações aqui, que quando nós olhamos para esta veste salpicada de sangue, ele vence não por força militar humana, mas pelo poder do seu sacrifício, o sangue de Jesus. Este que está aí salpicado de sangue, foi o sacrifício que deu a você e deu a mim acesso à filiação. Quando você recebe o verbo, você realmente, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como você recebeu? Primeiro você ouviu o verbo. Primeiro você teve acesso à palavra. Quando você recebeu a palavra, há um poder, uma manifestação sobrenatural que faz você se tornar um herdeiro, um filho de Deus. Mas aqui não está dizendo só isso. Estava vestido com uma veste salpicada de sangue. Está dizendo, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E aqui está dizendo assim, ele é a expressão exata. Ele, Jesus, o verbo encarnado, ele é a expressão exata da vontade, do caráter e da verdade de Deus Pai. Ao se chamar palavra de Deus, o texto reforça que suas promessas e os seus julgamentos são infalíveis, firmados na autoridade do próprio Deus. Então quando ele fala, ele faz. Nenhuma palavra dele vai cair por terra. Passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E essa palavra, querido, vai comigo aí, por favor, Marcos capítulo 4, versículo 20, essa palavra, ela tem que ser recebida. Este verbo que foi encarnado, o verbo que se fez carne, primeiro ele é recebido, a pregação do evangelho. Quando você se torna filho, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas eu só sei isso por causa do verbo, por causa da palavra. E quando eu recebo essa palavra, eu falo, então eu aceito Jesus como meu Senhor. Eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Eu creio que Ele morreu para me remir. Eu creio que Ele derramou um sangue inocente. Ele fez um sacrifício para a remissão dos meus pecados. Há um poder que me torna nesse exato momento um filho de Deus. Mas aqui está dizendo, querido, algo sobre essa questão. Mas a todos quanto o receberam. Diga comigo, mas a todos. Me ajuda a pregar, que você vai entender. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Não éramos criatura. Tanto é que próprio Jesus diz lá em Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós fomos criados por Deus, mas nós somos adotados como filhos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer no quê? No verbo. Quem crer no quê? No evangelho, no verbo, na palavra, nas boas novas. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Adianta eu só saber sobre isso? Não. Não adianta eu só saber dessa verdade. Diga assim, eu tenho que receber. Isso é bem testificado aqui no Evangelho, segundo Marcos. E os que recebem a semente em boa terra são, diga comigo, os que ouvem o verbo. Quem é o verbo? Receber o verbo, receber a palavra. Ah, eu recebo Jesus. Se eu não recebo a palavra dele, eu nunca recebi ele. E muitas vezes, por que muitas coisas não estão dando certo? Porque eu levo a palavra dele de forma relativa. Eu relativizo a palavra. E a palavra é o próprio Deus. Quando eu recebo a palavra, eu recebo Deus. E quando eu recebo Deus, eu recebo o poder de transformação. Isso que nós vamos trabalhar um pouco aqui, para me pregar daqui a pouco. Eu não estou pregando ainda. E, diga comigo, os que recebem a semente em boa terra.
Diga comigo, são os que ouvem a palavra e a recebem. Mas a todos quanto o receberam, diga comigo, não adianta eu conhecer o verbo, eu tenho que receber. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Mas os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, diga comigo assim, e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Diga comigo assim, o verbo recebido me faz frutificar. Quer frutificar? Receba o verbo, receba a palavra que vai trazer frutificação. Tem palavras específicas sobre frutificação para mim e para você. Aonde que está essa palavra, pastor? Aqui tem tudo que eu preciso para frutificar. Pastor, mas receber o verbo só me dá frutificação? Não. Salmo 107, versículo 20. E enviou-lhes a sua palavra, o verbo, e os sarou, e os livrou daquilo que era mortal. Coloca lá, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição, dependendo da tradução, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Diga assim, o verbo tem o poder de não apenas me fazer filho, mas o verbo tem o poder de me salvar. O verbo tem o poder de me fazer frutificar. O verbo tem o poder de me sarar, de me curar. João 17, 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Diga assim, o verbo, ele me santifica. O verbo me liberta, João 8, 32, e conhecereis a verdade, que é o verbo, e a verdade vos libertará. O verbo me liberta, o verbo me faz prosperar, o verbo me faz frutificar, o verbo me sara, o verbo me adota como filho. Eu recebo, sabe? O verbo, quando eu recebo o verbo e eu caminho na direção para a qual o verbo está apontando para que eu possa fazer, ele fala comigo, o verbo fala comigo, a palavra fala comigo, e essa palavra não pode voltar para ele vazia, sem que antes cumpra o que lhe apraz e prospere naquilo para a qual ele a envia. Quando ele fala, ele cumpre aquilo que ele falou, ele só precisa que você receba. Fala para a pessoa, receba! Mas deixa eu passar para você algo, querido, que eu considero bem importante, que eu vou começar a pregar daqui a pouco. E aí você vai entender o que está acontecendo muitas vezes. E eu não estou aqui, querido, para dizer que está acontecendo com você, já aconteceu comigo. Eu não tenho problema nenhuma de falar das minhas situações que a gente passa, né? Porque a Bíblia não conta só as vantagens, né? Só os acertos, mas a Bíblia vai falar de homens segundo o coração de Deus e vai mostrar tantos erros ali. A Bíblia vai falar de tantas pessoas ali que em dado momento, como Pedro, que estava sendo instruído, estava ouvindo essa palavra, estava sendo ali conduzido, estava caminhando do lado da própria palavra. E quando ele recebia a direção, amados, como na pesca maravilhosa, ele via o resultado, via a frutificação, via os milagres acontecer. Ei, e ainda há milagre, ainda há poder de Deus. Tanto é fato e verdade que Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ei, amado, esse evangelho é o poder de Deus para salvar. Salvar do que, pastor? Salvar de qualquer situação adversa que você passa. Salvar, sim, da condenação do inferno para uma vida eterna, onde estávamos condenados a uma morte eterna. O evangelho vem, esse poder de Deus, que Paulo está falando aos romanos. Ele diz, eu não me envergonho de pregar o evangelho, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, eu não me envergonho dele, porque esse evangelho, esse verbo, esta palavra é o poder de Deus para todos aqueles. Coloca aí Romanos 1,16. Vamos falar, o pregador está inventando história. Diga assim comigo. O evangelho, o verbo, ele me torna filho. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Esse evangelho também, ele tem também um poder, que nós já falamos aqui, de frutificar, de sarar, de me santificar. E aí eu posso colocar aqui tantas coisas aqui, de me dirigir, de me instruir,
Querido, é essa palavra que faz diferença na minha e na tua vida. E Paulo está dizendo, porque eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho do verbo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga assim comigo, primeiro do judeu, e também de quem? Não, mas me ajuda aí, senão você não vai entender a mensagem. E também de quem? Mas fala alto, também? Guarda essa palavra. Isso vai fazer toda a diferença na pregação. Então, querido, é isso que muitas vezes acontece com a gente em momentos, quando Paulo está dizendo, porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Não tem como, amados, se não crer no evangelho, e crer no evangelho não é apenas ser algo que se conforma com o informativo. Eu conheço a informação, mas eu não vejo isso na prática se cumprir na minha vida. Eu sei dessa passagem, eu sei dessa verdade, mas eu não vejo isso, então continua sendo verbo. Quem está aqui? Mas Deus não quer que só se seja verbo, que você só conheça o verbo. Certa feita, eu contei isso aqui umas 222 vezes. Vou contar 223. Se ficar ruim, nós acertamos na saída. Eu estava na feira um dia, saí de um culto de quinta-feira. Não adianta só, pastor Clodoaldo, a pessoa conhecer o verbo, conhecer a palavra. Se a pessoa não receber, como que eu recebo a palavra? Eu colocando ela em prática, eu vivendo ela. O que ele está mandando fazer, joga a rede à direita do barco. Querido, eu posso esperar uma vida inteira, se eu não lançar a rede, o que é verbo nunca vai se transformar em carne. O meu barco nunca vai ser cheio, por quê? Porque não é que Deus não falou, Deus cria através da palavra. Todas as coisas que foram criadas foi pelo verbo. O verbo é criacional, o verbo cria as coisas. Então, na realidade, de um barco vazio, Gênesis capítulo 26, estava um homem chamado Isaac numa terra de fome. Havia fome na terra. E Isaac queria descer para o Egito, veio a ele a palavra de Deus. O próprio Deus falou com ele, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e eu serei contigo. E habitou Isaac naquela terra, e semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Mas por que ele colheu 100 vezes mais? Porque ele não ficou no verbo. Primeiro, ele obedeceu, não desceu para o Egito. Então, já que é para habitar aqui, eu vou semear aqui. Ele semeou e colheu, ao passo que ninguém colhia ali. Estava tendo seca, estava tendo escassez, estava tendo confusão. Um cavava poço, o outro entulhava. E nesse ambiente não tem como prosperar. Mas uma palavra recebida, o verbo foi ali pronunciado, mas ele foi recebido e ele foi praticado. E aquilo que era escassez se transformou em algo que eles começaram a ter inveja dele e mandaram ele embora. Porque ele prosperava num lugar que ninguém prosperava. Ei, você pode prosperar onde ninguém prospera. Deus pode abrir portas onde para todo mundo pode ser algo que não dá certo, mas você vai fazer algo ali. E as pessoas vão falar, por que para você dá certo? Porque eu escutei o verbo, eu recebi o verbo. E é isso o resultado. Aquilo que era verbo se tornou carne. Aleluia. Você está aqui. Agora olha que coisa interessante, irmão. Por que eu falei de grego? Fala assim, pergunta para a pessoa do teu lado, você sabe por que o pastor falou do grego? Porque essa é a tônica da mensagem. Mateus capítulo 15. Versículos de 21 a 28. Presta atenção nisso, irmão. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, eu não quero atropelar a mensagem, eu fiz apenas aqui um pequeno alicerce, agora eu vou colocar alguns tijolos sobre esse alicerce. E com certeza isso pode mudar muita coisa na sua vida. Eu estava contando acerca de algo que aconteceu numa quinta-feira saindo de um culto. Eu vou ler a seguir. Mas eu saí de um culto de quinta-feira, quando nós estávamos na Rua Amazonas ainda. Tem muitas pessoas novas aqui que não sabem disso. E fui com alguns irmãos ali na feira comer um pastel, aleluia. E quando nós chegamos ali para comer um pastel, chegou um rapaz lá. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso... Chega, né? Aí o irmão falou, mas a gente é crente. Ah, é crente? Ah, então tá. Aí ele começou a cantar. Parece que eu vi alguma coisa parecida ontem. Pula. Aí quando falou que era crente, escapou.
O que é? Meu Deus, Deus é bom. Aí, é crente? É crente. Ah, então peraí, ó. Porque lá está escrito isso, porque lá está escrito aquilo, cantor, irmão, está escrito isso, tudo verbo. Mas o cara estava ali cheirando cachaça, estava mal vestido, estava ali, sabe, como quem estava chegando para pedir alguma coisa para nós, Lud. Estava assim, numa condição assim, terrível. Mas ele chegou ali primeiro fazendo uma graça com o milionário Zé Rico, com o milionário ali, mas depois é crente, então vou agradar os crentes. Porque vai que, né? Vai que de alguma forma. Aí é crente, aí falou sem brincadeira, irmãos. Não sei se tinha pessoas comigo, acho que a minha esposa estava. Ah, a Angélica estava aqui, o Serginho, aí ó, ô glória. Né? Ele falou, ele recitou ali uns 10 versículos. Aí chegou um determinado momento que eu disse para ele assim, e lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, coloca aí. E lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, o que está escrito? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu falei, você precisa fazer isso urgente. Porque você conhece a palavra. Você conhece o verbo. Mas esse verbo não se transformava em carne na vida dessa pessoa, algo que era só informativo. Ele tinha um informativo, mas a vida dele não testemunhava do demonstrativo. E eu falei, você precisa, sabe, buscar o Senhor enquanto você pode achar, porque você conhece a verdade, mas você está vivendo uma mentira. Porque não é isso que Deus tem para você, porque a palavra diz, sabe, que o justo não vai mendigar o pão. Acabou o assunto. Aí ele deu uma quebrantada ali, conversando, dando alguns conselhos para ele, mas querido, pega isso. Conhecer acerca do verbo, recitar acerca dessas palavras apenas. Fiz questão de anotar aqui que o Senhor me deu isso, quando eu estava voltando, quando eu estava preparando essa mensagem. Salmo 50, versículo 16 e 17, tem a NAA aí? NAA ou RA. Olha isso aqui, irmãos. 16 e 17, eu vou entrar na mensagem. Mas ao ímpio Deus diz, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras. Olha que coisa dura, irmão. Não adianta eu falar, eu saber a Bíblia de capa a capa, mas quando a palavra fala comigo, quando Deus fala comigo, quando Deus quer me corrigir na área em que eu não estou frutificando, por que não está dando certo? Não está dando certo porque eu não estou fazendo da forma que Deus quer que eu faça. E Deus vai corrigir, sabe? Quando ele fala, Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Teu estilo de vida, teu modo de viver. Sabe, Deus me recebe como eu estou, mas Ele não me deixa como eu estou. Ele vai me corrigir a rota. Ele vai me dizer, não é isso que eu tenho para você. Vem para cá. Olha, aqui você está indo bem, mas nessa área aqui, você ainda não está fazendo a minha vontade. Meu filho, eu tenho isso para você. Se eu recebo a palavra, querido. Essa semana está um irmão ali que levantou a mão aqui. Foi gostosa a palavra que você recebeu? Você gostou dela? Mas imediatamente no outro dia ele falou, pai, já vi o fruto dessa palavra. Foi isso? Não foi muito fácil a palavra, irmão. Porque era algo que... Mas ele obedeceu. Ele praticou. Imediatamente no outro dia ele estava me mandando o resultado. É assim, irmão, não adianta eu conhecer, não adianta eu ter nos lábios a aliança com o Senhor. Eu sou filho de Deus, eu recebi Jesus, agora Jesus é meu Senhor, tudo bem. Mas se Ele é teu Senhor, isso aconteceu comigo. Quando eu de fato estava fazendo do meu jeito, certa feita eu perdi uma carreta, que eu já falei para vocês aqui. E quando eu fui orar pela manhã, o Senhor disse para mim, eu sou o Senhor. Ou seja, eu havia me tornado o Senhor. A minha vida que eu tinha entregue a Ele, eu estava continuando fazendo do meu jeito. Você está aqui? E aí Ele queria me disciplinar. E Ele começou a falar comigo. Aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Aquele que não quiser... Desculpa.
Não é irreverência não, é necessário. Se a minha Bíblia caísse, ela ia cair, e ela caiu. Aberta lá em Tessalonicenses, dizendo, já vos tenho alertado, que há alguns que andam desordenadamente, fazendo coisas vãs e não aquilo, e acerca dos quais eu já disse, aquele que não quiser trabalhar está em Tessalonicenses, que também não coma. Se a minha Bíblia caísse assim, ela caía aberta nesse versículo. E Deus falou comigo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes. Um dia o telefone toca um pouco antes das 6 da manhã. Ah, você não vai me ouvir não? Simplesmente um brinquedinho de 500 mil reais sumiu. Quando eu fui orar a Deus, é aqui que você vai entender a mensagem de hoje. Você vai entender, Deus vai falar com você em nome de Jesus. E Deus não vai falar porque outra coisa não, Ele vai falar porque Ele te ama. E é um tempo, querido, que Deus quer mostrar a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E Deus quer mostrar a diferença através de você, através do teu testemunho, através daquilo que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Mas naquele momento que eu fui orar a Ele, eu dobrei meu joelho, eu não acordei a minha esposa. Eu fui lá brincar com a minha calopsita, como eu tinha costume de fazer todos os dias. Brinquei com a calopsita, fiz tudo ali, não avisei ela que a carreta tinha sumido. Fui para o meu quarto de oração e dobrei o meu joelho. Quando eu dobrei os meus joelhos perante o verbo, perante a palavra falou no meu ouvido, como eu estou falando com você. Eu sou o Senhor. Eu falo, você não me ouve. Eu falo, lá atrás você me ouvia. Eu falo com você, eu continuo falando e Deus está falando aqui nessa noite. Eu continuo falando, só que você não dá ouvido, querido. Não receber a palavra de Deus é não receber Jesus. Diga assim, me ajuda aí, fala, não receber a palavra é igual não receber o verbo. E a palavra é quem? Jesus. Está vestido com uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A palavra de Deus falou comigo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Eu não aceitei. Você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras. Eu rejeitei as palavras. Teve consequência por eu não dar ouvidos às palavras. Mas aquilo foi mal para mim? Não. Louvado seja Deus que aquilo aconteceu. Porque aquilo me disciplinou. Eu paguei um preço alto. Mas eu aprendi uma grande lição. Isso foi transformação na minha vida em muitas coisas. Mas deixa eu falar para vocês o que acontece aqui. Por que eu falei sobre o grego. Volta lá, por favor. Mateus 15, a partir do 21. Eu podia vir direto para cá, mas você não ia ter um contexto. E esse contexto é isso, irmão. Deus fala e faz. E Deus quer fazer coisas tremendas na tua vida. Te salvar, te libertar, te sarar, fazer você frutificar. Fazer, querido, com que o teu barco vazio se torne cheio. Fazer com que uma terra seca se transforme em uma terra que você colha 100 vezes mais. Tudo isso está dentro da palavra. A palavra vai continuar dizendo, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Sabe, é isso que ele veio, querido. Eu vim para resgatar, sabe, eu vim para desfazer as obras do diabo. Tudo aquilo que o inimigo quer fazer para você não dá certo. Jesus está falando, eu vim para destruir tudo isso, para você prosperar, para as pessoas verem que você é sal da terra e luz do mundo, para todos verem que eu sou contigo, tu és o meu servo, eu te chamei pelo meu nome, tu és meu. Tudo isso eu quis falar para você até aqui. Agora olha o que acontece com essa mulher. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia. Talvez exista algumas aqui nessa noite. Mas Deus tem um propósito. Ele não quer te expor, não quer te envergonhar. Ele quer te salvar, te libertar. Te fazer você voltar a prosperar de novo. Fazer você dar certo em áreas que não está dando certo. Assim te diz o Senhor. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi. Querido, não é todo mundo que sabe que Jesus é filho de Davi. Eu não vou entrar nisso, não é essa a minha motivação, mas olha só, para ela ter falado sobre isso, porque ela conhecia quem era a pessoa a qual ela estava falando. Senhor, filho de Davi, diga assim comigo, tem misericórdia de mim. Você já viu alguma situação? Eu já vi. Deus está clamando e Deus fala, eu sou o Senhor. Eu já passei por isso, irmão. Eu não estou contando algo que me contaram, eu estou passando algo que eu vivi. E eu sei o preço que eu tive que pagar para colocar as coisas em ordem depois. E essa mulher chegou com um problema grave, com um problema terrível dentro da sua casa. E aqui está dizendo, e eis que uma mulher cananeia,
que saíram daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente, terrivelmente endemoniada. O que está falando aí, irmão? Ei, eu apontei para você até agora que é a palavra de Deus que cria tudo, que é a palavra de Deus que sara, a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que frutifica, é a palavra de Deus que faz toda a diferença na minha e na tua vida. Quando Ele envia a palavra não volta para Ele vazia. Só que essa mulher chegou clamando, essa mulher chegou ali e ela estava desesperada. Essa mulher chegou ali e ela queria uma resposta, ela queria ouvir algo da parte de Jesus, não era do pastor. E quando essa mulher foi falar com o verbo, foi falar com a própria palavra encarnada, porque ali o verbo já tinha se transformado em carne, era o próprio Jesus que estava ali, a própria palavra viva estava perto dela e ela chegou lá. Mas quando ela chegou, Lude, ele simplesmente não lhe dirigiu palavras. Agora tem um detalhe, mas ele não lhe respondeu palavra. Quem aqui crê que a intercessão é algo poderoso? O próprio Senhor, não precisa colocar, Hebreus 7,25, Ele está à direita do Pai, Ele intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes que eu precisei de uma intercessora, sabe? Quantas vezes nós aqui somos alvos do grupo de intercessão que tem orado constantemente por nós. Intercessão é algo poderoso, mas aqui Jesus não falou nada com a mulher e Ele não deu bola para a intercessão. Porque olha a intercessão aí, volta lá. Sim, desculpa. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe. Estão intercedendo por ela? Sim ou não? Então Jesus não falou nada e os discípulos vamos tentar ajudar aqui, né? De repente o homem está meio bravo hoje, né? Senhor, rogar, querido, não é um pedido. Rogar é muito além de pedir, é pedir de forma exacerbada, pedir de forma, sabe? Então está dizendo, eles, os seus discípulos chegando a ele, chegaram lá. Senhor, tipo assim, vamos tentar dar uma força. Então, querido, talvez o seu problema, se é que você tem, a sua situação, talvez você já tentou falar com Deus, talvez você já colocou isso na intercessão, mas Deus marcou esse dia para fazer algo que pode mudar a tua vida. Você continua aqui? Deus já está falando com você, Ele vai continuar falando. Mas Ele não respondeu palavra, e os seus discípulos chegando a Ele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E Ele respondeu e disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas. Veio para o que era seu, as ovelhas perdidas de Israel. Jesus é judeu. Veio para o que era seu, as ovelhas perdidas de Israel. Então chegou, desculpa, volta. E ele respondeu e disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro, não falou nada com a mulher. Segundo, discriminou a mulher. Você está aqui? Diga assim, que não falou nada com a mulher. E depois falou que a mulher era indigna. É isso que você entende? Não é, não faz parte daquilo que eu vim fazer. Eu não fui chamado. Eu não fui enviado, eu fui enviado. Miqueias 1:3, é outra mensagem. Né? Que o Senhor desce do céu e andará sobre as profundezas da terra. Mas, vamos lá, ele desceu para isso. Ele foi enviado para nos salvar. E ele está dizendo, eu não fui enviado para esse tipo de gente. Eu não fui enviado para ela. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Continua. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Presta atenção nisso, irmão. Eu vou voltar aqui daqui a pouco. Mas a gente entende, por isso que é bom a gente realmente ser um estudioso da Bíblia, a gente ter curiosidade, sabe? De estar meditando na palavra dia e de noite. Que a gente vai pegar as entrelinhas. Porque aqui parece que simplesmente ela chegou e adorou ele. Não. Mas vai lá comigo, por favor, em Marcos capítulo de número 7. Versículo 26. A mesma passagem. E esta mulher era Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Volta lá um pouquinho. Diga assim, e esta mulher era... Eu falei para você prestar atenção no grego, amém?
E essa mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, disse-lhe: Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo das mesas. Não é essa a passagem. Volta um pouco lá. Deixa eu ver se está aqui ou se está no 15. Volta um pouco aí. Volta. Isso, é aqui, é aí mesmo. Então, querido, ela não só adorou, diga assim, ela não só adorou. Ela foi discriminada. Antes de ser discriminada, Jesus deixou ela falando sozinha. Ele simplesmente não deu atenção para ela, não deu ouvidos a ela, não lhe dirigiu palavra nenhuma, depois falou que ela não era objeto daquilo que ele veio fazer. Mas aqui está dizendo que ela chega então, olha o que está dizendo ali. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e... Por quê, irmão? Aqui que está muitas vezes, por que tem pessoas que têm dificuldade? Por causa do orgulho. O grego era o povo mais orgulhoso que tinha. Tinha lei, tinha os filósofos, Platão, Sócrates. Tanto é que quando Paulo ia discorrer, eles chamaram certa feita Paulo: o que esse tagarela está te falando? Porque eles estavam acostumados, sabe, com aqueles discursos filosóficos. Eles queriam buscar sabedoria. Eles consideravam a pregação dos apóstolos algo muito simples. Não era algo que chamava atenção, não era algo eloquente, não era algo que tinha uma envergadura de vocábulos que trouxesse aos ouvidos algo que eles pudessem apreciar. Era algo que era para eles muito simples. Agora vai lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Então vamos voltar aqui. 1 Coríntios 1, versículo 21. 1 Coríntios... Tá, 22. Diga assim: porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam. Eles não viam sabedoria nos discípulos. Eles viam algo ali, um pescador falando. Igual se a pessoa vem no culto, quem vai pregar hoje? A pessoa não está querendo saber o que a palavra está dizendo, ele quer olhar o pregador. E aí parece que Deus não está falando, mas Deus usa quem quer, irmão. Deus usa até uma mula. Mas olha o que está dizendo: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Continua: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para os gregos aquilo era loucura. E Jesus levou essa mulher até o grau mais baixo que se podia, ao considerar ela como um cachorrinho. Jesus queria o mal dessa mulher, mas ele queria saber até que ponto ela estava disposta a se prostrar, a deixar o seu orgulho, a deixar, sabe, a sua sabe, eu me basto, eu faço do meu jeito e sempre deu certo. Sabe, sabe, Deus parece que está de brincadeira comigo. E aí parece que, sabe, olha querido, tem momentos que se a gente não se quebrantar, não se lançar aos pés de Jesus e clamar por misericórdia, por socorro, como essa mulher fez. Vamos voltar lá no Mateus 15. Volta lá, por favor. Mateus 15. Os gregos se consideravam o topo do conhecimento mundial. Através de filósofos, Sócrates, Platão, eles desprezavam a pregação simples dos apóstolos, valorizavam os discursos eloquentes, debates, sabe? Debates complexos, é isso que eles queriam. Aí chega alguém pregando lá, um pescador pregando de forma simples, eles não recebiam a palavra. E por eles não receber a palavra, o próprio Jesus, a própria palavra, não deu ouvido a ela, discriminou ela, considerou ela uma classe como um cachorrinho. Mas quando ela passou por toda esta prova, e ela não desistiu. Tem pessoas que por pouco menos, irmão, parece que Jesus não me ouve mais. Parece que Deus não fala mais comigo. Não, querido. Deus está querendo somente que você volte aos pés dele, que você se quebrante e fale: Senhor, me socorre, que eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu tenho feito do meu jeito, e do meu jeito não tem dado certo. Eu tenho, sabe,
mesmo conhecendo a tua palavra, eu tenho feito diferente da tua palavra, e eu tenho colhido resultados que não são os resultados que o Senhor tem para mim. Ela chegou ali, irmão, depois de ter sido ali, sabe, discriminada, ela ficou sem ser ouvida, ela foi ali totalmente considerada como um cachorrinho. Mas olha o que está dizendo ali, continua o texto. Continua. Então chegou ela e adorou. Esse adorou você já viu lá no outro evangelho, que ela se prostrou aos pés dele, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor. Olha isso, irmão. Olha que tratamento. Olha que palavra de libertação. Diga assim: tinha demônios. A filha dela estava terrivelmente endemoniada. O que estava agindo na casa dela era demônios. A ação que estava ali era de demônios. Mas essa mulher, no primeiro momento, ela podia ter... me falaram a respeito de Jesus, me falaram a respeito da igreja, me falaram a respeito, que o pastor ia ter uma palavra legal para mim. E muitas vezes você vai ouvir algo duro. Jesus, certa feita, falou para os discípulos o que eles não queriam ouvir. E eles disseram: duro é esse discurso. E Jesus então ouviu, depois disso que muitos estavam deixando ele. E ele vira para os discípulos, Salvador? E diz assim: vocês também querem ir? E eles disseram assim: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ele continua tendo palavras de vida eterna, ele continua tendo palavras que mudam o teu cativeiro, ele continua tendo palavras que te liberta, que te faz frutificar, que te sara, que te faz ser cabeça e não cauda, ter para emprestar e não tomar emprestado, mas ele quer falar e quer ser ouvido. E o grego não tinha isso. O grego, tanto é que Paulo entrou dentro do Areópago. E Paulo dentro do Areópago, ele começou ali, ele teve que palpar, irmão. Ele não chegou lá e tal. Por quê? Porque o grego é soberbo, é orgulhoso. E ele chegou lá e viu um local ao Deus desconhecido. E Paulo então chega ali e fala: olha, eu vos vejo um tanto quanto religiosos, supersticiosos, porque passando eu pelos vossos locais de culto, vi também, a filosofia, o cara falou: já que é filosofia, vamos dar uma rasgada no verbo aqui. Vi também um lugar destinado ao Deus desconhecido, e é justamente sobre esse Deus que vocês adoram, sem conhecer, que eu quero falar. Você consegue entender? Por quê, querido? Pela resistência, pela soberba. Eu não quero entrar aqui em muitos textos, mas você pode estudar sobre isso, sobre o orgulho dos gregos. E Jesus levou essa mulher num grau, sabe, dos mais profundos de humilhação. Porque aquele que se quebranta, aquele que se humilha, Deus o exalta. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus. Quer que ele fala? Ele fala, irmão. Teve situação que parece que Deus não falava comigo. Teve situações que parece que Deus não estava falando comigo. E eu comecei a clamar por misericórdia. Senhor, 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 Senhor. Primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia nada. Mas quando ele falou: olha, você está fazendo isso do teu jeito. O resultado que você está tendo é porque você escolheu fazer do teu jeito. E olha ali. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Deus tem cura para a tua casa. Deus tem restauração para tudo, irmão. Mas tem coisas que não vai ser, querido, automático. Não é ir para a igreja, querido, é tremendo ir para a igreja. Mas se ir para a igreja e não colocar em prática o que está sendo ouvido, você me desculpa, eu pouco vou poder te ajudar, e os outros pastores também. Mas tem pessoas aqui nessa noite, irmão, eu sei que um apelo desse não é um apelo muito simples. Eu já participei de um apelo desse. Onde eu realmente me rasguei no chão ali, eu me quebrantei. E quando eu fiz isso e entendi, o Senhor falou: eu sou o Senhor, você está sendo o Senhor. Você está sendo o Senhor, você não deixa mais eu ser Senhor da tua vida. E é por isso que você está pagando o preço. E ali, irmão, eu fiz um voto com Deus de voltar. Por quê? Porque eu preparava as pessoas para o batismo, eu evangelizava. Num batismo só eu levei 5 almas para as águas. Depois que eu comecei a prosperar, eu já deixei as coisas de Deus de lado.
Eu comecei a cuidar das minhas coisas. Eu comprei um caminhão, comprei 2, comprei 3, comprei uma carreta, comprei 2 carretas. E foi, sabe? Mas no primeiro momento, para comprar as coisas, eu consultava o Senhor. Eu ouvia a sua palavra, ó, tem um raminho de trigo. Vamos lá no raminho de trigo. Ó, tem um caminhão assim, assim, pastor. Eu ia, querido, debaixo de revelação, de intercessão para comprar as coisas. Depois eu fui num automático. E quando aconteceu que Deus começou a falar comigo, que Ele queria que eu estivesse de volta, fazendo aquilo que Ele me chamou a fazer. Assim como a Pedro, que Ele chamou ele para pescar. Você agora vai ser pescador de... E Pedro fez o que fez e voltou a pescar peixe. Deixou a obra, aquilo que Deus confiou na tua mão, Ele levou a sério. Então as coisas começam a não dar certo. Mas essa mulher chegou. Em primeira instância, ela não teve resultado. Em segunda instância, eu não vim para você. Em terceira instância, eu não fui chamado. Não é bom, não é bom tomar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos. Olha isso, pastor. Mas ela suportou ali, irmão, ela perseverou. E quando Jesus falou, não é bom tomar o pão dos filhos e deitar para o cachorrinho, ela disse assim, mesmo que for as migalhas que caem da mesa, mas me socorre. A palavra fez, mulher, grande é a tua fé. Por causa dessa palavra, dessa atitude, por causa de você não desistir, você perseverar, pode ir lá que a tua filha já está liberta. Olha que libertação, irmão. Quem expulsou o demônio da menina? Sabe quem? A atitude da mãe. A prostração. A palavra é isso. Essa é a palavra, eu me submeto à palavra. Eu aceito a palavra. Eu aceitando a palavra, eu aceito Jesus. Eu não sei se você aceita essa palavra. Mas eu tenho aqui algo para fazer. Eu disse que eu estava te preparando para o seminário. Tem pessoas aqui, irmão, que as coisas fecharam. E você já viu as coisas dar certo, mas ultimamente você vê que está tudo trancado, está tudo assim, como essa mulher, sabe? Parece que algo dentro da sua casa, parece que algo como o Isaac, numa terra, parece que você faz de tudo e você não vê mais fruto, você não vê mais resultado. E Ele faz você frutificar. Em Marcos 4:20 você viu isso. Quando você ouve a palavra e a recebe, você produz a 30, 60 e a 100. Pastor, não estou produzindo nada. Mas eu estou tentando clamar a Deus, parece que Ele não está me respondendo, mas Ele marcou esse culto para falar com você. Se você está aqui, querido, e você tem coragem de ver o Senhor fazer o que Ele fez na vida dessa mulher, te restaurar, curar o que precisa ser curado, te dar de novo a oportunidade de você marchar, e não apenas marchar de forma, sabe, não, querido, você foi chamado para caminhar em triunfo. É o que havia com Davi, quando ele estava na direção, Davi ia crescendo mais e mais, até que se tornou muito grande. Querido, o que Deus tem para nós é isso, é crescimento. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Deus tem prazer em quando você pede algo para Ele, Ele faz ele imediatamente. Mas tem vezes que Ele mesmo fecha as portas, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa, sabe, dureza de coração, de querer fazer do nosso jeito, e não valorizar aquilo que Ele está falando conosco. Você está pronto para sair do seu lugar? Eu não vou aqui ficar insistindo, mas eu sei que tem, com certeza, nesse altar, tem cura para você. Deus vai te levar de volta ao centro da vontade dEle. Um novo ciclo vai iniciar na tua vida, algo que você ainda não viveu, ou você viveu lá atrás, mas ultimamente você não tem vivido mais. Parece que tudo secou, parece que tudo se fechou. Parece que assim como essa mulher, parece que você ora, parece que Deus não te ouve. Parece que algo está bloqueando, parece que a tua oração não passa do teto. Se você está aqui, querido, eu não vou demorar muito. Eu não vou insistir em algo que é uma oportunidade, assim como essa mulher, de você ver que o Senhor é verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E quando eu levo essa palavra a sério, irmão, a própria palavra, ela garante a minha vitória. Eu queria chamar o pastor Clodoaldo aqui, o pastor Marcos. Por favor aqui, pastor. Aleluia.
Shabai leberebeho mikamaha shebeko rebekalamahalabashei alabas. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Coloca para mim no final lá, por favor. Volta lá no texto, por gentileza, no finalzinho. Mateus capítulo 15. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Uma nova história vai ser escrita. Qual história, pastor? Aquela que o Senhor prometeu lá atrás, quando chamou vocês, para que Ele pudesse ser Senhor das vossas vidas. Olha, querido, presta atenção nisso, que isso vai te ajudar. Você que está aqui na frente, por gentileza, eu preciso da sua atenção. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Sejas isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. O que eu quero aqui é a atenção de vocês. Amados, eu não posso fazer isso por vocês. Eu já fiz isso. E eu tenho o maior prazer de me lançar no chão aqui, quantas vezes for necessário. Ainda hoje fiz isso. Mas assim como essa mulher, eu queria que vocês realmente assim se prostrassem aos pés de Jesus. Esqueça que eu estou aqui agora. Eu sou apenas um vaso aqui. Você está na presença, você está no altar do Senhor. E aí você vai lançar sobre Ele o que você quer, o que você precisa. E assim como essa mulher, ó, seja isso feito para contigo. O que é que você quer que seja feito para contigo? É isso que você vai clamar a Ele aí agora, se você pudesse prostrar. E dizer: Senhor, a mulher disse: eu tenho uma filha que está terrivelmente endemoniada. Você que não pode se prostrar, se prostre de coração. Deus vai receber da mesma forma. Nós não estamos aqui colocando doutrinas. Mas curve o seu coração, se entregue de todo o coração. E clame a Ele, rogue a Ele. Faça aí, como aquela mulher. Ela não foi atendida, ela foi rejeitada, ela foi considerada uma espécie das piores que tinha naquele contexto. Você pode estudar sobre isso. Ser considerado um cachorro era ser considerado algo totalmente sem valor nenhum. Mas ela abriu mão de tudo isso. Ela rompeu com tudo isso. Ela não se deixou abater por tudo isso. E simplesmente ela falou: Senhor, ela se prostrou e socorre-me, socorre-me. Senhor, mesmo com tudo isso, nem que for migalhas, eu quero comer, até se for das migalhas que caem da mesa. Mas eu quero, Senhor, me socorre, me ajuda. Ei, querido, abra o seu coração, rasga o seu coração na presença do Senhor. Vou pedir para os pastores aqui estar fazendo uma oração também. Mas rasga o teu coração aí, isso é o mais importante. Nós vamos orar por vocês. Eu não tenho uma direção de chamar alguém para orar por vocês, porque esse é o momento de vocês rasgar o coração, como essa mulher fez. Esse é o momento de rasgar, de realmente aí, sabe, aquele que se humilha, Deus exalta. Um coração quebrantado e contrito, não desprezarás o Senhor. Rasga o seu coração. Rebahai xerebeko mahabahalabas. Senhor, eu concordo com a tua intervenção, eu concordo com a operação do Senhor, assim como o Senhor libertou a filha dessa mulher, pela busca incessante, por ela não desistir. No primeiro momento em que ela teve ali como que uma recusa, ela perseverou em estar clamando, em estar rogando, em estar batendo a porta. Ela não desistiu no primeiro momento, não desistiu num segundo momento, não desistiu em um terceiro momento, mas ela se prostrou e te adorou. E o Senhor, ó Pai querido, então interviu na causa, e o Senhor restaurou a sorte, e o Senhor mudou o cativeiro, o Senhor fez com que houvesse uma grande libertação. Por isso, Senhor, olha, Pai, para cada um desses teus filhos que estão aqui pela tua palavra. Não vieram aqui pela qualidade do pregador, mas vieram aqui pela palavra, Senhor, pela palavra, e a palavra é o Senhor, a palavra é do Senhor. Nós apenas somos pregoeiros desta mensagem, mas é o Senhor quem fala, é o Senhor quem está agindo nesta noite na vida desses meus irmãos. E eu concordo com o teu milagre, eu concordo, Senhor, e eu te peço, Senhor, abra os céus, faz uma grande obra no nome de Jesus. Sim.
Meu Deus, em nome de Jesus, é nessa mesma fé, na concordância, se dois concordar aqui, meu Deus, é ligado, concordado no céu. Alcance agora cada uma dessas pessoas que estão abrindo o seu coração, abrindo a sua boca e dizendo ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu preciso de Ti. Estão agora com o coração quebrantado diante do Teu altar e se reconciliando e se entregando diante do Senhor agora. Passa com Teu poder agora, meu Pai. Vem, Espírito de Deus, Tu és o Verbo, que o Verbo agora torne-se carne, torne-se vida em cada uma dessas pessoas, em cada coração, em cada mente, que não seja, meu Deus, apenas algo mental, algo natural, mas que sejam movidos, que sejam tocados pelo Teu Espírito agora. Vem, Espírito Santo, vem, poder de Deus, vem unção de Deus, que haja sim, meu Pai, um verdadeiro quebrantamento, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde diante da Tua face, diante do Teu altar. Alcance cada um deles agora. Passa, meu Pai, desde esse canto até o outro, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Senhoras, apresentamos aqui nessa noite os ídolos que tomaram conta, Senhor, talvez da mente, do coração. Os ídolos estão sendo destruídos aqui nessa noite. Nós estamos entregando ao Senhor, a Deus. Nós estamos, a Deus, nos prostrando ao Senhor, aos pés do Senhor, a Deus. Nós estamos nos prostrando, ó Pai, como filhos do Senhor, ó Deus, e confessando aqui, ó Pai, que o melhor tempo da nossa vida, Senhor, é o tempo que nós passamos diante do Senhor, é o tempo que nós buscamos ao Senhor, é o tempo, Senhor, que nós servimos ao Senhor. Pai, não há título, não há cargo, não há nome, Senhor, não há reputação, ó Deus, mais poderosa do que servir ao Senhor, do que a graça do Senhor, do que o Evangelho do Senhor, ó Pai. Tudo que é ídolo, ó Pai, nós estamos entregando ao Senhor aqui, ó Deus, que tomou conta do nosso coração, do nosso dia a dia, Pai. Ídolos que tomaram talvez o Teu lugar, Senhor, na nossa caminhada, que talvez se tornaram mais importantes do que o Senhor. Nós estamos entregando aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, como essa mulher que se prostrou, que se atirou ao Senhor, ó Pai, porque ela entendeu que tudo que ela viveu, ó Pai, sem o Senhor, nós cantamos aqui nessa noite, Pai. Tudo, qualquer coisa, Pai, sem o Senhor, não vale a pena, Pai. Tudo é perca sem o Senhor, ó Pai. O Senhor é o mais importante. A graça que nos salvou, a experiência que nós tivemos um dia com o Senhor, que marcou a nossa vida, que nós chorávamos, nos quebrantávamos, Pai, que nós orávamos em língua, que nós líamos a Tua palavra, Senhor. Então as curas vieram, os milagres vieram, as portas se abriram, ó Pai. Nos perdoa nosso entendimento que foi tocado, Pai, e os ídolos entraram no lugar do Senhor. Nos perdoa, nós estamos entregando aqui nessa noite de joelhos na Tua presença, dizendo que o Senhor, ó Deus, é o maior de todos, é o melhor de todos, é o melhor de tudo para a nossa vida. É o Senhor é Deus, é o Salvador, é o nosso amado, o amado da nossa alma. O ouro, a prata não se comparam à graça do Senhor, à presença do Senhor. Oh Deus, sentir a Tua presença é a maior experiência de todas. Oh, aleluia, nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus, nos perdoa. E nós estamos aqui nessa noite, nos quebrantando, e cremos que haverá cura, libertação. Ah, Senhor, eu vejo pela fé no mundo espiritual ídolos sendo destruídos, ó Deus, com uma espada poderosa descendo e quebrando, ó Pai, quebrando ídolos em nome de Jesus, em nosso coração, em nossa mente, pro louvor da Tua glória. Aleluia, aleluia, Ramassoria. Aleluia. Lude, o Senhor entregou dons a você, o Senhor entregou. Tem algo que o Senhor já colocou aí, lá atrás. E o Senhor quer te ver aqui nesse altar pregando. O Senhor quer te ver às quartas-feiras entregando aquilo, sendo instrumento, sabe? Eu ouvi esses dias da boca do meu filho, do Ítalo, a respeito de quando você dava aula, sabe? E agora o Senhor me fez lembrar disso. Ele falou: olha, quando o Lude dava aula, sabe, o povo ouvia ele,
porque ele trazia algo que as pessoas respeitavam. Eu aprendi muito com o Lud, sabe? E tem coisas guardadas aí que o Senhor não quer que fique com você, quer que você se disponibilize. Eu estou à disposição, sabe? O pastor pode te convidar numa quarta-feira, pode, mas enfim, o Senhor só quer isso. Senhor, eu estou à disposição, eu quero te servir, porque quando eu sirvo ao Senhor, sabe, as outras coisas começam a dar mais certo. Quando eu sou fiel no pouco, o Senhor me coloca sobre o muito. Deus tem muito para acrescentar na sua vida. Reinaldo, vai começar a acontecer coisas que você mesmo não vai saber explicar. E algumas pessoas vão chegar e perguntar: como que você fez? Falar: não sei. Eu sei que aconteceu, eu sei que deu certo. Eu só antes de fazer entreguei para o Senhor. E isso que vocês estão vendo não é pela minha habilidade, não é pela minha muita capacidade, mas é porque há uma promessa do Senhor na minha vida, a intercessão da minha esposa. E é por isso que isso tudo está acontecendo. Como foi eu não sei. Eu sei que está aí diante dos olhos de quem quiser ver. E isso é para a glória do Senhor. Sabe, queridos, Deus tem nesse tempo um propósito, irmão. Muitas pessoas vão ouvir o Evangelho. Muitas pessoas vão ver o Evangelho através da sua vida, através da minha vida. Se as pessoas não conseguirem ver esse Jesus na minha vida, irmão, muito pouco vai fazer diferença o que eu vou falar. Então Deus está, sabe, pronto para nos usar de uma forma tremenda. Nós só precisamos isso, estar com os ouvidos atentos. É o que ele fala nos Salmos: instruir-te-ei e guiar-te-ei pelo caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. É isso que ele tem, irmão. Ele quer me instruir, ele quer me guiar, ele quer me dar conselhos. Por quê? Porque o desejo de Deus, amado, é esse: é de ver você e eu, sabe, a cada dia melhor. Quem que é aquele? Aquele ali é um servo do Senhor. Quem que é aquela? Aquela ali é uma serva do Senhor. Por que que acontece isso? É porque aconteceu com Isaac, lá em Gerar. Por que que Isaac prosperou? Ele plantou e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Porque ele ouviu a palavra e praticou. E é isso que Deus tem para vocês. Fique de pé aí, todos vocês. Eu quero orar com todos. Fique de pé. Pai, assim como a palavra disse, o próprio Jesus disse para aquela mulher: mulher, seja feito conforme tu queres. Eu quero profetizar: seja feito conforme aquilo que você colocou diante do Senhor. Seja feito conforme aquilo que você entregou aqui nessa noite diante do Senhor. Eu concordo com o teu milagre, eu concordo com a tua bênção, eu concordo com algo que você veio buscar aqui. Eu digo sim e amém. Que o Senhor faça com que isso não apenas se abra, mas fique escancarado, a ponto de ninguém duvidar que foi o Senhor quem fez. Eu te abençoo, profetizo uma semana onde você vai viver novidades, novidade de vida, céus abertos, onde você vai experimentar aquilo que muito tempo você não estava experimentando mais. Eu te abençoo e confirmo tudo aquilo que o Senhor tem para você nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, que vocês tenham uma semana aí de céus abertos, uma semana extraordinária. Não se esqueça, nós apenas estamos preparando para o seminário. Você não tem noção o que vai acontecer sexta, sábado e domingo. Isso foi só uma preparação. Deus tem coisas tremendas aqui nesse próximo final de semana. Então esteja trazendo alguém, esteja vindo. Que você tenha uma semana abençoada. Vai na paz do Senhor. Dê aí um abraço em pelo menos umas 10 pessoas. Libera uma palavra de vitória. E vai na paz do Senhor Jesus.